Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos avançando aí em mais uma semana e, se Deus quiser, nós vamos concluir ela por completo pela graça de Deus, tá certo? Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar comigo. Então vamos fechar os olhos e vamos à presença de Deus. Oremos então. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que as palavras aqui, lidas e refletidas, de fato, possam ter entendimento e possam adentrar os nossos sentidos e coração. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem. Hoje nós vamos estudar o tema de segunda-feira e o tema é justo e justificador. Eu separei aqui alguns pontos, tem alguns textos também para nós lermos. E o primeiro ponto diz assim, ó: em cada ocasião, a obra de Cristo desfaz a obra do diabo. De fato, quando a gente analisa e de certo modo compara a obra que o diabo tem feito e a obra que Cristo tem feito, a gente percebe que ambos estão andando em caminhos opostos. Enquanto o diabo é o pai da mentira, o Senhor, ele promove a verdade. Enquanto o diabo quer roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus, ele quer promover vida e vida em abundância. E aí, com o prosseguimento da narrativa bíblica, a gente percebe que Jesus, ele vem, de certo modo, desfazendo toda obra, toda tragédia, tudo de mal que Satanás vem promovendo e proporcionando nesse mundo mal. E olha só o que diz, ó. No entanto, a derrota completa do governo do inimigo ocorre em duas etapas. Vamos conhecer as etapas. Primeira, por sua obra realizada na cruz, Cristo refutou as acusações de Satanás. Você lembra quais foram as acusações de Satanás? Ele disse que o Senhor não era justo, que o Senhor não era bom, que o seu governo não era um governo legal, que ele estava sendo um opressor, que ele estava colocando pesados fardos sobre suas criaturas. E aí, quando Jesus morre na cruz, Jesus desmente exatamente todas essas acusações. Tudo aquilo que tinha sido apontado por Satanás e acusado por ele, com relação ao tipo e a forma como Deus regia o seu governo. Quando Jesus morre na cruz, Jesus passa a limpo e desmente todas essas acusações. Essa foi a primeira derrota, a primeira fase da derrota que Jesus aplicou em Satanás. A segunda diz o seguinte, ó: e no futuro, Satanás e o seu reino serão destruídos. Essa será a segunda fase e a fase definitiva. Satanás, ele já é derrotado. E isso foi definido no sacrifício de Jesus na cruz. Porém, Satanás ainda existe nesse mundo, entre nós, ele e os seus anjos. E as pessoas que, de certo modo, compactuam do seu tipo de governo. Eles ainda estão entre nós. Mas um futuro, e se Deus quiser, um futuro bem breve, essa realidade vai mudar. Porque Jesus vai tragar, vai dar como definitivo a derrota de Satanás, ou seja, vai destruir o mal por completo. Com base nisso, foi apresentado aqui o contexto do livro de Romanos para nós refletirmos. São dois contextos. O primeiro se encontra no capítulo 3, verso 23 a 26. Olha só o que diz, ó: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa condição. Ah, Davi, mas eu não faço nada de errado. Pecado não é a execução simplesmente de uma ação errada. Pecado é uma condição imposta pela natureza que eu e você temos. Ou seja, por nós sermos descendentes de Adão e Eva, o primeiro casal que adquiriram uma natureza pecaminosa, todos aqueles que vieram após eles receberam essa natureza. Por isso que a Bíblia afirma que até mesmo as criancinhas, que aos nossos olhos são inocentes, elas também estão contaminadas com o pecado.
E é exatamente isso que diz no versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Como é que eu e você somos justificados? Nós somos justificados mediante a graça. Essa graça é ofertada mediante a redenção de Cristo Jesus. Porque Jesus adquiriu redenção, ou seja, o seu sacrifício foi aceito, é que eu e você adquirimos graça. Tudo isso por meio de Jesus Cristo. E aí Paulo continua explicando aqui na carta aos Romanos, demonstrando que, Cristo Jesus, versículo 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrado a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que o verso está querendo dizer é que graças a Jesus, que se tornou o nosso substituto e fez propiciação, ou seja, pagou o preço do pecado no seu lugar, e exercendo fé nessa substituição, é que eu e você somos justificados, somos perdoados. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O nosso Senhor, ele não apenas é justo, mas ele também é justificador. Em outras palavras, ele compartilha da sua justiça para com aqueles que estão, infelizmente, contaminados com a injustiça do pecado. Para eu e você nos tornarmos justos, é somente exercendo fé, é somente acreditando a nossa vida, vamos dizer assim, a manutenção dela, a dependência dela na pessoa de Jesus Cristo. Não tem outra forma de sermos justificados. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Interessante. E essa declaração é simplesmente para descrever que, embora as pessoas não tivessem ainda numa condição para merecer o sacrifício de Cristo, mesmo assim, Cristo se tornou sacrifício. É aquela história. Cristo não morreu apenas para os seus, para as pessoas que o amaram, as pessoas que estiveram com ele, mas Cristo morreu até mesmo por aqueles que o transpassaram. O sacrifício de Cristo foi por todas as pessoas da terra. Infelizmente, algumas pessoas vão exercer o seu direito de livre escolha para negar o sacrifício de Jesus e rejeitar a oportunidade de salvação. Com base nesses dois textos que foram apresentados, eu separei 2 pontos aqui importantes que dizem o seguinte: como vimos, o inimigo afirma que o Criador não é totalmente justo e amoroso. Contudo, em Cristo, Deus proporciona a manifestação suprema de seu amor e justiça. E ele fez isso por meio da cruz. Não há prova ou declaração maior de amor e justiça do que a morte de Jesus na cruz. Como assim, Davi? Como é a declaração de amor? Ele deu a vida por cada um de nós. E a justiça? Ele pagou o preço do pecado. O pecado, ele, para ser expurgado, para ser perdoado, para ser, de certo modo, expurgado das pessoas, haveria ali a necessidade de derramamento de sangue. Ou seja, o texto que fala de maneira bem clara que não há remissão sem derramamento de sangue, é exatamente para descrever o nível de justiça que a lei de Deus tem. A ponto do próprio Deus estar debaixo da lei. O Criador da lei está debaixo da lei. O outro ponto muito importante diz o seguinte: após a morte de Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Havia se revelado um assassino, derramando o sangue do Filho de Deus. Satanás perdeu completamente a simpatia
dos seres celestiais. É aqui que a gente vê a razão pelo qual Deus permitiu que o mal, que o pecado se desenvolvesse. Por quê? Porque os seres celestiais ainda havia ali, ou pairava ainda no ambiente celestial, uma certa dúvida, uma certa preocupação, se de fato as acusações de Satanás não tinham fundamento. Mas quando Jesus morre na cruz, Jesus não apenas apresenta Satanás como um mentiroso, mas também como um assassino, aquele que tinha sido responsável pela morte do Filho de Deus. E por conta dessas atitudes terríveis do inimigo de Deus, ele perdeu completamente a simpatia, o respeito, né, a atenção que ele tinha com os seres não caídos. Ou seja, Satanás agora está completamente isolado e, de certo modo, vamos dizer assim, condenado, né? Essa é a palavra. O outro contexto que foi apresentado se encontra aqui no livro de Apocalipse. Olha só o que diz. Apocalipse 12, verso 10 ao 12. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-ne, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio da fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Esse contexto aqui, no livro de Apocalipse, descreve exatamente o momento em que Satanás foi desmascarado e que ele perdeu completamente o direito de, vamos dizer assim, permanecer não, de visitar o céu. E aqui fala sobre a expulsão de Satanás. E por ele ter sido expulsado, por ele ter sido exposto, ele ficou irado. Ele ficou transtornado. E aí, meus amigos, ele está furioso aqui na terra, entre nós, aplicando e desenvolvendo todos os tipos de tentações para desencaminhar, se possível, a mim e a você. Com base nisso, o último ponto que eu destaquei diz o seguinte: a história da redenção apresenta amplas evidências para termos confiança de que o Senhor sempre age para, no fim, alcançar o que é bom para todos os envolvidos. O Deus das Escrituras sempre faz o que é bom e preferível, dentro daquilo que está disponível para ele um grande conflito. Nós vimos na semana passada sobre a questão das regras de engajamento e vimos que, por conta que Deus está envolvido nesse conflito espiritual, conflito cósmico, né? A guerra que está acontecendo invisível aos nossos olhos, o Senhor tem passado por algumas limitações. Mas mesmo em meio a essas limitações, Ele procura fazer da melhor forma possível com que eu e você tenhamos uma experiência agradável, para que a gente não sofra tanto com as consequências dessa guerra invisível. Por isso, o convite que a lição faz para mim e para você hoje é bem simples. Você confia no governo de Deus? Ou você tem alguma dúvida? Ou você nutre dentro de si, quem sabe, alguns questionamentos a respeito do modo como Deus tem guiado as coisas? O convite que Deus faz é: confie em mim. Confie no governo de Deus, porque a prova maior de que Ele deseja o bem para mim e para você foi expressada na cruz do Calvário. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje falando sobre o tema justo e justificador. Sim, o nosso Deus é justo e Ele não apenas mantém essa justiça para si, mas Ele compartilha para com todos aqueles que acreditam, confiam e depositam a fé de suas vidas nesse reino. Que Papai do Céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo encontro, pela graça de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.